Olá, boa noite, meus irmãos, paz seja com todos, graças a Deus. Eu sou o pastor Alcione e estarei com vocês no decorrer dessas 10 semanas estudando o Pentateuco. Então nós vamos nos encontrar algumas vezes de maneira presencial ou às vezes em aulas gravadas, ou seja, teremos aulas síncronas e assíncronas. Então nessa primeira aula inaugural, onde nós vamos nos apresentar, vamos tentar entrar um pouco no assunto, nós vamos fazer esta aula gravada, para que você possa assistir e rever depois, com o tempo, mas aí nas próximas semanas nós vamos combinar como que nós vamos fazer as aulas, porque nós dependemos também dos decretos, Então hoje eu preferi fazer essa aula gravada, estou gravando aqui agora à tarde, você vai assistir à noite, porque nós temos um decreto, que restringe um pouco a movimentação nas ruas depois das 20 horas. Então, para facilitar um pouco, para não termos problemas com as autoridades, estamos fazendo esse encontro aqui de maneira assíncrona. Mas a partir da próxima semana nós vamos ver como é que fica essa situação, e aí eu faço um planejamento para vocês. Ano passado eu fiz vários planejamentos, e acabaram falhando todos eles, Todas as datas, todos os planejamentos de trabalhos, de atividades que eu havia proposto, nós acabamos tendo que mudar por causa dos decretos, Então, foi um tempo meio complicado. Mas esse ano a gente já está um pouco mais habituado, E vamos tentar levar um pouco mais controladamente essa questão do presencial ou apenas das aulas gravadas, tá bom? Então, como eu disse, meu nome é Alcione, sou pastor auxiliar em tempo integral aqui na 10ª Igreja. Trabalho em tempo integral desde 2005, mas sou professor do Instituto Teológico Quadrangular do ITQ já faz 21 anos. Então, esse ano estou completando 21 anos de magistério no ITQ. Comecei dando aula no ano 2000, lá no ITQ do Centro, depois vim para cá e ajudei a implantar o ITQ aqui com a pastora Ana Paula na época, a pastora Eliana. Estamos aí ajudando agora a pastora Eliane também nesta fase. Então vamos estar junto com vocês, eu espero poder ajudá-los na compreensão desse tema tão rico, para mim tão precioso, e que eu possa passar para você também essa paixão por esse assunto, por essa disciplina. O livro que nós vamos usar, você já deve estar com ele nas mãos, o Pentateuco. Se não, eu aconselho que você procure o quanto antes o seu, porque nós temos que fazer as autoatividades, Então, o conteúdo que eu vou trazer para vocês sempre será um conteúdo além do que você já tem no livro. Que não dá para mim ficar aqui apenas lendo o que está no livro, o que está já registrado. Eu creio que dessa maneira você não precisaria de professor, Você poderia ler sozinho e fazer as autoatividades. Por isso, eu estou sempre procurando trazer algo mais, algo além do que você tem no teu livro, Então, as aulas vão estar disponíveis. Sempre depois que eu der uma aula, eu vou disponibilizar os slides para a secretaria, para a diretoria do ITQ, e a pastora Eliane vai poder passar para vocês. Ali tem o meu telefone, meu WhatsApp. Você pode depois, não sei se a turma já tem um grupo específico para cada disciplina, mas eu sugiro que o responsável pela turma, aí, o monitor, o líder da turma, possa criar um grupo de WhatsApp somente da nossa disciplina, para que nós possamos passar ali os materiais, as informações, os cronogramas, enfim, e possamos ter um canal direto de comunicação. Fazendo esse grupo, você vai colocar ali o meu nome e também colocar a professora Eliane, a diretora, nesse grupo, para ela ficar ciente de tudo que acontece na nossa turma, na nossa disciplina. Tá bom? Pentateuco é uma disciplina maravilhosa. Nós temos agora apenas 10 semanas para ver todo esse conteúdo. Houve um tempo em que essa matéria era anual. Nos tempos passados, as disciplinas eram ou semestrais ou anuais. Agora elas são compostas de algumas semanas apenas, Algumas até com muito poucas semanas.
É muito pouco tempo para ver um conteúdo tão vasto, né? Mas o nosso papel aqui como professor é ser um facilitador e mostrar o caminho para que você possa buscar mais conhecimento naquele assunto, caso queira, ou de repente se especializar em alguma área, né? De repente vir a ser um professor também dessa cadeira. Então nós vamos estar dando os caminhos para você, a direção, para que você possa buscar mais conhecimento, né? Não podemos passar tudo mesmo porque nós não temos todo esse conhecimento, mas podemos dar umas dicas aí como irmão mais velho, para que você possa continuar estudando e se aperfeiçoando, né? Pentateuco. Vamos lá, vamos iniciar então. O primeiro slide fala de abordagens teológicas, né? Antes de explicar esse slide, quero dizer para vocês que Pentateuco é uma palavra do idioma grego que se refere ao conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos, segundo a tradição, por Moisés, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, juntos, formam um fascículo chamado Pentateuco, né? O conjunto dos 5 volumes, dos 5 livros, ok? Então, esta palavra ela está no singular, não tem um S no final. Não é os Pentateucos, né? É o Pentateuco, o conjunto dos 5 livros, ok? Depois nós vamos nos aprofundar um pouco nesse termo, né? Ali na sua apostila, estamos na página 13, se você quiser acompanhar, mas agora eu vou para um outro material que eu preparei, além do livro, como eu disse para vocês. Vocês podem usar o caderno aí para fazer suas anotações, né? Então, nós temos algumas abordagens teológicas, né, para que nós possamos estudar o Pentateuco e, principalmente, o que está contido dentro deste livro. A primeira abordagem é chamada de abordagem tradicional, que é aquela que prega ou que aceita aquilo que sempre foi dito. Ou seja, aquilo que todo mundo sempre falou, aquilo que você sempre ouviu, né, e você tem repetido, as pessoas repetem, transmitem esse ensino, nós chamamos de abordagem teológica tradicional, né? E depois, mais para frente, a partir do iluminismo, né, quando houve uma revolução da ciência, né, que se levantou contra a ditadura, digamos assim, da religião, no caso a católica, que impedia o conhecimento científico mais aprimorado. Então, surgiu uma linha de pensamento, né, uma ideologia chamada iluminismo, e a partir dali, a abordagem científica, né, que só aceita aquilo que pode ser comprovado por meio da ciência. Então, diante dessas duas abordagens teológicas, o Pentateuco, ele foi a primeira parte do cânon a ser estudada cientificamente. Cânon, você já estudou ou está estudando, né, está lá na disciplina de bibliologia, né, que é o estudo da formação do conjunto dos livros da Bíblia. Como a Bíblia está organizada, né? Quais são os livros que pertencem à Bíblia, que são aceitos, né, no cânon. Você estudou isso lá em bibliologia, na disciplina, se não me engano, é segundo ano também, né? Ou primeiro, não sei. No meu tempo era segundo ano. Então, o Pentateuco, esses 5 livros, né, depois de ser provado pela ciência, ele foi aceito também cientificamente, né? Então, a partir do século XX, agora do século passado, eu sou do século passado, muitos são também, né? Eu não sei se tem alguém aqui, algum aluno que já é do século XXI, deve ter, né? Estamos com 2021, então deve ter alguns alunos aí com 20, 18 anos, né? Então são alunos deste século. Eu já sou do século passado, outros também, né? Então, a partir do século XX, ou seja, a partir dos anos 1900, houve um intercâmbio desses benefícios, desses conhecimentos. Ou seja, tanto aquilo que é tradicional se mesclou com aquilo que é científico. E houve um intercâmbio desses conhecimentos, dessas abordagens, para que pudesse se entrar num consenso.
com relação aos livros da Bíblia e, no nosso caso, do Pentateuco, né? Aqui nós temos um mapa dos tempos antigos, chamado Mundo dos Patriarcas, e nós temos ali, de uma maneira resumida, a trajetória desde a chamada de Abraão até a entrada na Terra Prometida. Então, ali naquele pontinho vermelho, nós vemos ali a cidade de Ur dos Caldeus, capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão foi chamado por Deus. Dá um clique lá, por favor, Célio. Olha só, está caminhando e parou, ok? Padã Arã, junto com o pai dele, depois seguiu Abraão sozinho até Canaã. Então, saindo de Ur dos Caldeus, foram para Padã Arã, depois desceram a Canaã e agora estamos em Gênesis, no Egito, no Êxodo. Tá? Então, é ali que começa a nossa narrativa. Tá bom? Isso, pode parar um pouco aí, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Mais um clique lá, Célio. Agora estamos em Números, no deserto, né? E depois chegando na Terra Prometida novamente lá, Deuteronômio. Então, pode voltar, por favor, Célio. Para naquele anterior. Aí, para um pouquinho aí, por gentileza. Então, aqui nós temos os nomes dos 5 livros que compõem o Pentateuco e o que essa palavra significa. Lembrando que esses nomes dos 5 livros do Pentateuco, como nós o conhecemos, eles derivaram do idioma grego. Porque em determinado momento a Bíblia foi traduzida do hebraico diretamente para o grego, e aí os nomes dos livros mudaram para uma palavra do idioma grego, que agora se refere ao assunto do livro. Originalmente, o nome do livro representava as primeiras palavras do livro. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Agora, o nome desses livros representa o assunto a que ele se refere. Então, ali você está vendo, né? Gênesis significa, em grego, origem ou princípio. O livro de todos os princípios, né? O princípio da criação, do universo, do homem, do mundo, do homem, dos animais, de todas as coisas, o princípio do pecado, etc. O livro dos princípios, Gênesis, ou das origens. Êxodo, a palavra êxodo, em grego, significa saída, porque se refere à saída do povo hebreu do cativeiro no Egito por mais de 400 anos. Levítico, a palavra Levítico refere-se à santidade. Números, né, é o livro das jornadas. Por que tem esse nome? Porque no livro de Números aparece a narrativa de 2 censos, ou seja, a contagem do povo hebreu. Mas a palavra Números significa literalmente no deserto. Então, a jornada do povo hebreu, depois da saída do cativeiro no Egito, 40 anos pelo deserto. Então, o livro de Números narra essa jornada. E Deuteronômio, quando já estão próximos da chegada na Terra Prometida, Moisés, pouco antes de morrer, ele faz uma leitura resumida de toda a lei de Deus para relembrar o povo hebreu, né? Porque uma nova geração havia nascido, né? Passou 40 anos, a primeira geração morreu, nasceu a segunda geração, essa é que entrou na Terra Prometida, né? E essa nova geração precisava ouvir a lei, conhecê-la. Então Moisés ele escreveu esse livro para relembrar o povo hebreu da lei de Deus, ok? Próximo slide, nós vemos uma imagem aqui de cima do Google Earth da região aonde acontece o Pentateuco, né? A região ali de Canaã, do Egito, Oriente Médio. Então, toda a narrativa histórica do Pentateuco acontece nessa região do mundo. Né? Olha lá,
Pode clicar, Célio, lá. Ó. Gênesis, né? Lá em cima, de Padã Arã para a terra prometida, e depois de lá para aquela parte verde no mapa ali, a terra de Gósen, no Egito, né? Para onde Jacó desceu, né? 70 almas desceram com ele, no tempo de fome, na época de José, nós vamos estudar isso, né? Depois de 430 anos, com Moisés, o povo saiu do Egito. Então começa o Êxodo, ok? Nessa parte ali da saída do Êxodo, nessa parte da terra, Moisés ele recebe as tábuas do mandamento e o livro de Levítico é escrito. Depois a jornada pelo deserto, né, de 40 anos, toda descrita em números, e a chegada à terra de Canaã. Veja só a volta que foi dada, né? Então, lá em cima, no início de Gênesis, Abraão saiu de lá com seu pai, foram para Padã Arã, depois para a terra prometida, depois de todo aquele tempo, na época do patriarca José, chegaram no Egito, ficaram lá 430 anos de cativeiro, saíram, caminharam 40 anos pelo deserto e voltaram para o mesmo lugar, lá em cima, para Canaã, a terra prometida. Né? Gênesis, está ali escrito, né? Contém a criação do mundo e o início da humanidade. Na Mesopotâmia, também você estudou isso, acredito que numa disciplina que fala sobre geografia. Na minha época tinha uma disciplina chamada Geografia Bíblica. Agora eu não sei se existe uma matéria só para isso, ou se ela está inserida dentro de outra disciplina. Mas nesse assunto é tratado a origem da civilização, da raça humana, e a origem desta palavra, Mesopotâmia. Porque o Éden, ele estava localizado nesse lugar da terra, na Mesopotâmia, terra entre rios. Tá? Então a humanidade nasceu ali, e depois a história de Abraão começou ali na Mesopotâmia, e depois foi para lá de novo, retornou para lá. Êxodo retrata o sofrimento de Israel no Egito, a sua saída e peregrinação no deserto até o Sinai. Levítico traz detalhadamente as leis, a gente fala a lei, mas são as leis, né? São morais, cerimoniais, santas, etc., as festas, né? Números é a saída de Israel do Sinai, a peregrinação no deserto até as portas de Canaã. E Deuteronômio é a repetição da lei para a nova geração. Tá bom? Vamos lá. A mudança do texto original bíblico da Bíblia, estou falando do Velho Testamento, do hebraico para o grego. Então aqui nós vamos entender a diferença dos nomes dos livros do Pentateuco em hebraico e o nome hoje em português, da onde que deriva, né? Então, inicialmente, existia apenas as escrituras em hebraico, tá? O idioma original em que foi escrito o Antigo Testamento. Pode passar. Aproximadamente no ano 220 a.C., com o estabelecimento do Império Grego sobre Alexandre o Grande, né, foi fundada a Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca do mundo de então, né, continha milhares de fascículos de livros de todas as civilizações conhecidas, e principalmente de todos os povos conquistados pelo Alexandre o Grande. Então, em determinado momento, o Alexandre percebeu que na sua biblioteca não havia nenhum exemplar das escrituras sagradas do povo hebreu, ou dos judeus, né, no idioma grego. Então, ele encomendou uma tradução. Para isso, ele chamou 72, alguns dizem 73, sábios escribas judeus, né, e contratou-os para que todos esses fizessem uma tradução diretamente do idioma hebraico para o grego da época. Por que tanta gente? Porque depois todas essas traduções foram comparadas para ver se não havia nenhuma falha, nenhuma diferença. Cada sábio ficou confinado num certo aposento, sozinho, né,
longe dos demais, e todos fizeram a tradução, que demorou bastante, com certeza. E depois essas traduções foram comparadas e chegou-se a uma versão final. Pelo fato de ter mais de 70 sábios fazendo essa tradução, usou-se o nome de Septuaginta. Septuaginta vem de septua, né? Sept, que quer dizer 7, 70. Então, Septuaginta é o nome que se dá à tradução das Santas Escrituras do hebraico diretamente para o grego, a Septuaginta, né? Então, nessa tradução, a ordem e os nomes dos livros na nossa Bíblia, elas passaram a seguir essa nova versão diretamente do grego, e não mais a original dos hebreus ou dos judeus. É por isso que mudou o nome, né? Então, o significado do nome no hebraico, ele tem a ver com a primeira frase do que está escrito em cada livro. Por exemplo, Gênesis, né? Em hebraico, a primeira frase diz assim: no princípio criou. No princípio. Então, esta palavra, no princípio, deu origem ao nome do livro em hebraico, né? Olha lá. No princípio criou. Então, essas duas primeiras palavras, no princípio, né, que aparece no hebraico embaixo ali. Pode ver que no hebraico a maneira de escrever é de trás para frente, né, e de cima para baixo, é assim que se lê em hebraico. Então, ali, aonde para nós é a última palavra daquela frase em hebraico, para eles é a primeira. Então, dali que começa, no princípio. Então, eles pegaram essa primeira palavrinha, no princípio, e deram o nome do livro, né? Que em hebraico a gente fala Bereshit, Bereshit, no princípio. E assim vai, tá bom? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Não, volta um, por gentileza. Aí. Gênesis, tá bom? Ali embaixo, você está vendo a palavra Gênesis escrita no alfabeto grego, tá? Letras do alfabeto grego em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, que quer dizer, traduzindo para o português, Gênesis. É assim que se escreve Gênesis em grego, tá? Aí tem o número 1. A gente lê assim, enarque, enarque, as duas primeiras palavras, enarque em grego, isso significa no princípio, tá bom? O Pentateuco, no texto em hebraico, segue a característica de escritos antigos de nomear os livros pelas palavras iniciais, mas os nomes existentes em nossas Bíblias vêm do grego. Dentro de parênteses tem LXX, que é um número romano, 50, daí o X é 10 e o outro X é 10. Então, aquele número é 70 em grego, né? Que quer dizer tradução Septuaginta, do hebraico para o grego. Então, nessa tradução da Septuaginta, o nome do livro refere-se ao assunto do livro, né? Então, no caso, o Gênesis se refere ao princípio, à criação, à origem de todas as coisas. Ok? Próximo slide, por favor, pastor Célio. Êxodo. Êxodo 1:1, começa bem assim, na sua Bíblia você pode acompanhar aí, né? Estes, pois, são os nomes dos filhos. Né? Em outra tradução, diz assim, eis os nomes, começa assim, né? Êxodo 1:1, eis os nomes. Depois embaixo ali em hebraico, né? A mesma coisa em hebraico. E embaixo a palavra êxodo, escrito em caracteres gregos, letra maiúscula, né? E essa palavra traduzida para êxodo. Então, em hebraico, o nome é Shemot. Shemot, em hebraico, significa eis os nomes. Então, esse é o nome do livro para os israelenses até hoje. Nós chamamos de Êxodo, por causa da tradução para o grego, de onde veio a língua portuguesa depois.
Entendeu? Então nós falamos Êxodo porque o povo de Deus saiu do Egito. Êxodo quer dizer saída, mas no original em hebraico o nome é Shemot, que significa eis os nomes. E assim vai, são a origem dos nomes, né? Se tiver dúvida, depois você me pergunta aí no WhatsApp, tá bom? De forma geral, os termos redenção e salvação no Antigo Testamento, aplicados ao povo de Israel, se referem a livramento de seus inimigos físicos de carne e osso. Né? Eles não ainda compreendiam o significado da palavra redenção no sentido espiritual, como nós entendemos hoje. Jesus Cristo nos redimiu do pecado, né, da perdição. Naquele tempo ainda essas palavras eram usadas para se referir a livramento das mãos dos inimigos de guerra físicos. Próximo livro, Levítico. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, né? Então o nome do livro em hebraico, Levítico é Vaikra, Vaikra, e chamou em hebraico. Mas traduzido para o grego, né, refere-se aos levitas, uma tribo específica dos filhos de Jacó, né, de Israel, que tinha por encargo o serviço na casa de Deus. Então o nome Levítico veio dessa tribo, né, que significa santificação, santidade. Então ali está escrito a palavra Levítico em caracteres gregos, letra maiúscula, caixa alta. E os principais assuntos do livro são ofertas, vida santa, sacerdócio, o Yom Kippur, ou seja, dia da expiação e etc. Meus irmãos, não se preocupe. Talvez você esteja ouvindo grego agora. Eu falando aqui, você está ouvindo mais hebraico e grego do que português, né? Você está meio perdido, mas é apenas uma aula inaugural. É apenas a introdução ao Pentateuco. Depois piora. Isso aqui é só começar um aperitivozinho, né, para você descobrir do que nós vamos falar aqui, mas depois a coisa aperta mais. Acho que não, né? Será? Não sei. Próximo livro, Números. Números, transliterado do grego para o português, significa no deserto, ou seja, refere-se à peregrinação do povo de Israel saindo do cativeiro do Egito, 40 anos peregrinando no deserto. Daí vem a palavra números. Mas no original, né, essa palavra, ela se escrevia Ba-Midbar. Está na sua apostila, página 13. Ba-Midbar, que significa jornada no deserto. Tá? Vamos continuar. Ali embaixo, o texto em hebraico, de onde saiu o nome, no deserto. E depois, traduzindo a palavra, o nome do livro para o grego, eles chamaram o livro de Números, por causa dos 2 censos realizados durante esse período de peregrinação no deserto. Aí a palavra números, escrita em caracteres gregos, caixa alta, né? Aritmoi. A gente lê aqui assim em grego, o que está ali. Aritmoi. Né? Parece um P, mas é um R, né? E depois aquele O cortado no meio é o teta, que é um T, né? Então, aquela palavra significa números. Ok? Números possui esse título, pois trata do censo realizado, né? Os 2 censos, né? Onde chegou-se à conclusão que existiam 603 mil homens de pé, ou seja, de 20 anos para cima, capazes de guerrear, de empunhar a espada e saudáveis. Tá bom? Continuando, próximo livro, Deuteronômio. Né? O primeiro versículo do livro Deuteronômio. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Você acompanha na sua para ver como é que está aí. Deuteronômio 1:1. Começa aqui, no meu começa assim. Estas são as palavras. Como está ali? Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel e etc. Então, esse trecho da frase, estas são as palavras, embaixo você vê onde que está isso em hebraico, tá? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Depois,
que esse livro foi traduzido do hebraico para o grego, ele recebeu um outro nome, recebeu o nome de Deuteronômio, que é aquela palavra que está escrita em caracteres gregos embaixo ali, letra caixa alta, maiúscula, né? Deuteronomium, que significa literalmente segunda lei. A mensagem principal desse livro é o amor de Deus pelo seu povo. Ok? Estão vivos aí? Como eu disse, é apenas uma introdução. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais cada um desses assuntos e analisar cada livro pelo seu conteúdo, pelos seus personagens, pelos seus fatos, claro, dentro dessas 10 semanas. Concepções teológicas a respeito do relato da criação. Vamos lá, sério. Argumento histórico e não histórico. Ou seja, temos os primeiros 2 argumentos a respeito da criação. O argumento histórico e o não histórico. Falando do argumento histórico, nós temos o ponto de vista literal e o ponto de vista mítico, ou seja, dos mitos, das lendas, tá bom? Dentro do ponto de vista literal do argumento histórico, nós temos a teoria da criação e recriação. E a teoria apenas da criação literal. A teoria teológica que fala a respeito do argumento literal e da recriação da terra, ele pode ser dividido em dias literais de 24 horas e também do argumento sobre as eras geológicas, onde diz que cada dia da Bíblia, do relato da criação, refere-se a um longo período de tempo, não necessariamente um tempo de 24 horas. Um tempo indeterminado, que Deus chamou de dia. Tá bom? Vamos lá, continuando. O argumento histórico, sob o ponto de vista literal, sem a teoria da recriação, também pode ser interpretado como dias literais ou dias de longa data, chamados eras geológicas. Tá bom? Depois a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas aí. Argumento histórico, ponto de vista literal, com recriação, dias literais e eras geológicas. Ou seja, considera essa visão. Pode passar o próximo slide, Célio? Considera essa visão que Deus criou o mundo em Gênesis 1:1. Depois disso, Satanás pecou e o mundo todo foi afetado. Então Deus começou um processo de restauração do mundo, chamado de recriação, que partiria do texto de Gênesis 1:2. Ou seja, entre os versículos 1 e 2 haveria um gap de tempo, uma era, um tempo, né, não conhecido. O que eu quero dizer com isso? Se você ler o primeiro versículo de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Né? Ué, mas como Deus criou, de repente a terra está sem forma e vazia. Então, o argumento histórico literal, sem o ponto de vista da recriação da terra, ele diz assim que tudo seguiu uma sequência. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e vem os dias da criação literais de 24 horas. Como você está acostumado a ler, a abordagem tradicional. Mas existe uma vertente teológica que ensina que houve uma criação, uma destruição da terra e depois Deus recriou todas as coisas. Então eu estou apresentando para você aqui os argumentos teológicos que existem. Você como estudante vai analisar, vai estudar, né, e vai interpretar. Então nós estamos falando agora do argumento da recriação, que diz que Deus criou todas as coisas e o mundo era perfeito, e que tempo foi não se sabe, né? Tudo estava bonito, formoso, né? E a narrativa do primeiro Éden, que era no céu, né? Onde Satanás, que era chamado ainda o anjo de luz, estava louvando a Deus entre pedras afogueadas e etc. Lá foi o período da primeira criação. Então esse argumento teológico diz que Satanás pecou contra Deus, isso é verdade, convenceu 1/3 dos anjos do céu a acompanhá-lo, e depois que perderam a batalha para Miguel e seus anjos, foram lançados na terra, e esse lançamento de Satanás na terra, com 1/3 dos anjos que tornaram-se demônios, causou uma destruição da terra de então,
e um grande lapso de tempo de muitos anos. Aí que entra a nosso primeiro slide, que fala sobre os pontos de vista. Lembra? O literal, a abordagem tradicional e a abordagem científica, que quer a prova científica de todas as coisas, e depois houve a conciliação. Porque a ciência, ela diz que o planeta Terra tem milhões de anos de existência. Não a humanidade, o planeta Terra. Mas a religião, a teologia diz que a Terra tem, por exemplo, 6.000 anos de existência. Então, para haver uma conciliação entre a ciência e o ponto de vista religioso, né, houve um grande debate até que chegaram nesse ponto. Realmente, a Terra tem uma idade muito maior do que 6.000 anos de idade. Não a humanidade, porque a humanidade comprovadamente tem 6.000 anos ou um pouco mais de existência, né? Mas nesse lapso de tempo aí, houve uma Terra criada com os seus habitantes, com os seus seres, com as suas criaturas, que foram destruídas em algum momento. E depois Deus começa a recriar. E aí que entramos no versículo 2, a recriação. A terra era sem forma e vazia. Esse era, no texto original em hebraico, ele está como o verbo transformar. Ou seja, o que nós lemos, a terra era sem forma e vazia, no original você pode ler assim, a terra estava ou havia se transformado em algo vazio. Ou seja, se ela havia se transformado, era porque antes ela era outra coisa. Então esse é o argumento da recriação, né? Vamos lá. A visão da criação considera que Deus começou a sua criação em Gênesis 1:1, indo de modo contínuo até o 7º dia, quando descansou da sua obra. Não havia nenhum espaço de tempo entre os versículos 1 e 2, né, do capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, você lê a Bíblia tal qual ela está e entende que foi só daquele jeito e pronto. Deus criou os céus e a terra no primeiro dia, no segundo tal, 7º dia parou. Por aí. Não há espaço para interpretações diferentes. Essa é a teoria teológica da criação. E no vermelho, a visão com a recriação da terra. Então são dois pontos de vista teológicos aceitos no meio cristão. Não posso dizer que esse está certo e aquele errado ou vice-versa. São pontos de vista. Algumas pessoas defendem a visão da criação tradicional, conforme você recebeu e está passando. Outros aceitam a visão da recriação. Se formos estudar um pouco a respeito da visão da recriação, então nós podemos colocar, por exemplo, nesse lapso de tempo entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis, você pode colocar ele, por exemplo, os dinossauros, que foram seres criados por Deus, como todos os seres, que existiram, e isso é provado pela ciência, pela arqueologia, pela paleontologia e outras ciências afins, porque foram encontrados os restos, os fósseis, os ossos, até mesmo animais inteiros congelados, que prova que eles existiram, mas que nós não conseguimos colocá-los em nenhum lugar na Bíblia a partir do versículo 2. E tampouco no versículo 1, que só fala que Deus criou todas as coisas. Então, aonde nós colocamos este tipo de seres? Ou aqueles habitantes primitivos, chamados de homem das cavernas, que não era o Adão, era outro tipo de ser, que a ciência explica como neandertais e outros tipos de homens primitivos. Se eles encontraram essas ossadas, eles têm provas científicas que esses seres existiram. Aonde vamos colocar isso na Bíblia? A visão da criação não encontra lugar para colocá-los. Então nós entramos num choque com a ciência. Agora, se nós abrirmos nossa mente, nosso coração para aceitarmos que esses seres existiram, e a prova é o petróleo, que o petróleo deriva de fósseis. Fósseis de animais, de seres orgânicos que viveram milhões de anos atrás e se decompuseram, se transformaram nessa matéria orgânica. Então nós vamos entender que talvez nesse lapso de tempo entre o Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, houve um lugar ali para a gente colocar a existência desses seres
que foram destruídos por um grande cataclismo mundial, conforme a ciência explica, e que nós podemos explicar como a queda de Lúcifer na Terra, que causou transformação, causou trevas na Terra. Então, são visões teológicas que podem ser aprofundados no sentido lato sensu, ou seja, no sentido amplo, específico, né, de uma dedicação exclusiva a essas teorias. Estou aqui apenas apresentando o que existe de teoria. Ok? Complicado, né? Obra da criação, estamos encerrando, né? Depois eu volto nesses temas, né? Próximo slide, por favor, Célio. Olha só, a obra da criação. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou. Né? No primeiro versículo da Bíblia é apresentado um resumo de toda a obra criadora de Deus. Criou Deus. Olha lá, no texto original em hebraico, está escrito lá, Bereshit, lá na primeira palavra do lado direito, de lá para cá, né? Da direita para a esquerda. Bereshit bara. Bereshit bara. Ou seja, no princípio, Bereshit. Criou. Bara. O verbo bara, criar. Ele é exclusivo para a obra de Deus. Na Bíblia, esse verbo bara, criar, quer dizer trazer à existência algo que não existe. Esse é um atributo específico, absoluto de Deus. Criar, trazer à existência algo que existe. Não é transformar alguma coisa em outra, é fazer existir. Continue, Célio, por favor. Lá, ó, versículo 1:27. Aparece de novo ali, ó. Quando ele criou o ser humano. 1:27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, as duas vezes ali em Gênesis que vai aparecer o verbo barar, trazer à existência, fazer existir, é na criação dos céus e da terra, ou seja, do planeta, e na criação do ser humano. As duas criações mais importantes, né, de Deus. Não devemos afirmar que Deus fez o mundo do nada, pelo verbo bará. O mesmo verbo indica que Deus fez o homem do barro. Né? Deus pegou o barro e fez o homem, mas Deus criou o ser humano. Ele inventou o ser humano. Né? O verbo bará dá a ideia de uma novidade, e não de uma criação a partir do nada. Tá bom? Agora veja o versículo 2 de Gênesis. 1:2. E a terra que Deus havia criado, a partir, né, da sua própria imaginação, ele criou a terra. Essa terra não era boa. Ou seja, durante todo o relato da criação, no capítulo 1, sempre quando Deus termina uma obra, aparece, e viu Deus que era bom. Ou seja, tudo que Deus fez é bom. Quando Deus criou o ser humano, ele falou, e viu Deus que era muito bom. Agora, quando ele criou os céus e a terra, no versículo 1, logo em seguida diz assim, a terra era sem forma e vazia, ou seja, não era boa. Como que pode isso? É mais um ponto de vista por aqueles que defendem a teoria da recriação, de que a primeira terra criada por Deus era boa, perfeita, e depois ela foi destruída. Porque tudo que Deus faz é bom. E o versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha ali, ó. No texto hebraico aparece um verbo, ayetá. E para nós traduzimos para era, ser. Mas o verbo ayetá pode significar tanto era quanto tornou-se, que dá origem à teoria da recriação. Na história da mulher de Ló, esse verbo é utilizado para dizer que ela tornou-se uma estátua de sal. Ou seja, o verbo tornar-se aparece aí no versículo 1, no
no Gênesis 1, 2, e depois aparece lá na história de Ló, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né, e a mulher de Ló se transformou, tornou-se uma estátua de sal. Então, no original, em hebraico, Gênesis 1, 2, poderia estar escrito assim: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou no versículo 1, muito boa a terra. E no versículo 2 diz que ela tornou-se sem forma e vazia. A visão recriacionista, ou seja, da recriação da terra, da segunda terra, aproveita esse verbo para fundamentar que a terra tornou-se caótica devido ao pecado de Satanás, o que exigiu uma recriação ou uma restauração da natureza a partir do versículo 2. No entanto, esse verbo mais comumente é traduzido como era, dando fundamento à visão criacionista. Está vendo que é uma questão de como foi traduzido para o português esse verbo. Por isso que devemos sempre estudar na hermenêutica as línguas originais dos textos bíblicos para tirarmos conclusões adequadas. Se você quer defender uma dessas duas teses ou teorias, tem que ter um mínimo de conhecimento dos idiomas originais em que foram escritos esses textos. No caso do Antigo Testamento, o hebraico. Da Septuaginta, o grego. E o Novo Testamento também, o grego koiné. Ou seja, vamos nos aprofundar nos textos originais, conhecer o que significa cada um dos verbos das palavras, para poder depois defender essa ou aquela visão da criação literal ou da recriação da terra. Ok? Depois nós vamos ver o que aconteceu em cada dia da criação, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a introdução a essa matéria já foi dada. Então nós vamos parar por aqui hoje, e a partir da semana que vem, nós vamos voltar ao início, ao princípio de tudo, e começar a estudar ponto por ponto do livro de Gênesis. Depois vamos estudar um pouco sobre dispensações, alianças bíblicas, e aí vamos para os demais livros do Pentateuco. Eu espero que eu não tenha confundido muito a sua cabeça, né? Porque se eu confundir um pouquinho, é porque a aula não foi boa. Eu queria confundir um pouco mais. Estou brincando. Eu quero trazer conhecimentos além do que está no seu livro. Quero debater com vocês. E quando nós tivermos a oportunidade de fazer as aulas via Zoom, nós vamos entrar em debates, discussões, perguntas e respostas, para que todos possam participar. Por enquanto é só. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês, por fazer parte do seu ministério, né, poder contribuir um pouco com o seu ministério. Quero dizer para vocês que teologia é uma disciplina, uma ciência fabulosa, maravilhosa, né? E nós, dependendo da sua disposição, né, eu quero estar com você para nos aprofundarmos em águas muito profundas mesmo. Nós não estamos aqui para ver o básico, o raso. Isso você viu na escola bíblica dominical. Aqui nós vamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. Tá bom? Vou orar e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar ao Senhor esta aula, todos esses alunos, a disciplina de Pentateuco, da turma do 2º ano de 2021, e eu peço que a Tua unção e a Tua graça seja sobre todos nós. Que possamos, Pai, juntamente, meu Pai, buscar a Tua presença e nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra para não sermos enganados, Pai. Eu entrego cada um em Tuas mãos e Te agradeço, pedindo que proteja a todos e as suas famílias, meu Pai, com o sangue de Jesus, livrando, meu Pai, aqueles que possam, porventura, estar enfermos de Covid, hospitalizados, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, libertar e restaurar, e aqueles que estão saudáveis, que continuem assim, Senhor, protegidos debaixo da Tua mão poderosa. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite em nome de Jesus.